Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Mega Sena. No jogo da Mega Sena, 60 números são disponíveis, dos quais 6 são sorteados. Uma pessoa recebe prêmio se ela acertar os 6 números que foram sorteados, ou 5 deles, ou 4 deles. Nesta aula eu vou mostrar que uma pessoa pode receber diversas vezes um mesmo prêmio. Isso depende da quantidade de números que ela marcou na tabela. É que é assim, ó. O jogador paga para marcar de 6 até 15 números na tabela. Eu vou dar um exemplo e marcar 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na data em que eu gravo este vídeo, para marcar 6 números, a pessoa tem que pagar uns 5 reais. Para marcar 15 números, a pessoa tem que pagar uns 20 mil reais. Bom, é claro que eu não vou calcular todos os casos, mas eu vou fazer em quantidade suficiente para nós entendermos como é que funciona isso daqui. E eu vou começar com um caso que, em geral, as pessoas até já sabem, que é assim, ó. Eu vou marcar 6 números na tabela e supomos que eu acertei os 6. Quais são as premiações que eu recebo nessa situação? Marcados igual a 6, acertos igual a 6. Então é assim, ó, acerto, 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 acerto. Vejamos quantas cenas, quantas quinas e quantas quadras eu tenho aqui. Uma cena é formada por 6 acertos. Aqui eu tenho uma cena. Uma quina é formada por 5 acertos e 1 erro. Como aqui eu não tenho erros, então aqui eu não tenho quinas. Uma quadra é formada por 4 acertos e 2 erros. Só que aqui eu não tenho erros, então aqui eu não tenho quadras. Então ficou assim, ó. Uma cena, 0 quinas, 0 quadras. Vou pegar outra situação. Uma pessoa pagou para marcar 7 números na tabela. E digamos que ela acertou 5 deles. Vejamos quais são os prêmios que ela recebe. Então agora é marcados igual a 7, acertos igual a 5. É algo nesse estilo assim, ó. Acerto, 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 erro, erro. São 5 acertos, eu preciso colocar 2 erros para fechar os 7 números que foram marcados. Vejamos quantas cenas, quantas quinas e quantas quadras eu tenho aqui. Uma cena é formada por 6 acertos, só que eu não tenho tantos acertos assim, então eu não tenho cenas aqui. Quinas são 5 acertos e 1 erro. Aqui eu tenho uma quina, só que eu tenho outra quina aqui, então eu percebo que eu tenho 2 quinas. Isso já é a resposta. Mas eu vou fazer uma conta que me permita generalizar o processo. Que é assim, ó. Eu tenho 5 acertos e eu preciso dos 5. A ordem não importa. Eu tenho 2 erros e eu preciso de um deles. A ordem não importa. Por isso que eu estou pegando combinações. A combinação de 5, 5 a 5 é o total de maneiras de, dados 5 objetos diferentes, eu pegar os 5 e a ordem não importa.
eu só consigo fazer isso de uma única maneira, que é a maneira com a qual eu pego esses 5 objetos. A combinação de 2, 1 a 1 é 2, porque dados 2 objetos, de quantas maneiras eu consigo pegar um deles? De 2 maneiras. Então aqui eu cheguei na resposta 2, que é esse 2 que aparece aqui, ó. 7 marcados, 5 acertos, recebe 2 quinas. Agora vejamos as quadras. Quantas quadras eu tenho aqui? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma quadra. São 4 acertos e 2 erros. Mas eu tenho outra quadra aqui, por exemplo, ou aqui, por exemplo, 4 acertos e 2 erros. Como é que funciona? Eu tenho 5 acertos, eu preciso de 4 para uma quadra. Eu tenho 2 erros, eu preciso de 2 para uma quadra. Aqui, eu posso usar o seguinte fato. A combinação de 5, 4 a 4 é igual à combinação de 5, 1 a 1. São as combinações complementares. 4 mais 1 é 5. E eu tenho o 5 aqui e o 5 aqui. Então, quando isso acontece, essa combinação é igual a essa combinação. E a combinação de 5, 1 a 1 é 5. Porque, dados 5 objetos, de quantas maneiras eu consigo pegar um deles? De 5 maneiras. Combinação de 2, 2 a 2. Dados 2 objetos, de quantas maneiras eu consigo pegar os dois, se a ordem não importa? De uma única maneira. A maneira com a qual eu pego esses 2 objetos. Então, eu tive 5 quadras. Que é isso daqui, ó. 7 marcados, 5 acertos. A pessoa leva 2 quinas e 5 quadras. Vou fazer esse aqui. A pessoa foi lá, gastou bastante e marcou 15 números na tabela. E acertou os 6 que foram sorteados. Quantos prêmios essa pessoa recebe? Então é assim, ó. Marcados igual a 15, acertos igual a 6. Então é acerto, 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 acerto. Erro, 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 erro. É isso que aconteceu. Cenas, quinas e quadras. Eu tenho uma cena aqui, porque a cena é formada por 6 acertos. Então, eu tenho uma cena. Bom, agora eu noto que eu tenho várias quinas. Por exemplo, com esses 5 acertos e esse 1 erro aqui, eu tenho uma quina. Mas eu posso tanto mudar aqui, ó, quanto mudar aqui. Aqui eu já tenho outra quina. Então, como é que funciona? Eu tenho 6 acertos, eu preciso de 5 para uma quina. Eu tenho 9 erros. E eu preciso de 1 para uma quina. Combinação de 6, 5 a 5 é aquela história. É a combinação de 6, 1 a 1. Combinações complementares. 5 mais 1 dá 6. Vou repetir aqui a combinação de 9, 1 a 1. Combinação de 6, 1 a 1 é dados 6 objetos, eu quero pegar um deles, a ordem não importa. Eu posso fazer isso de 6 maneiras, análogo com o 9. Então, essa pessoa recebe 54 quinas. Vejamos quadras. Tem um bocado de quadras aqui. Por exemplo, vou pegar esses 4 acertos e esses 2 erros. Aqui eu tenho uma quadra. Mas claramente eu posso pegar aqui de diversas maneiras os acertos e de diversas maneiras os erros. Vejamos isso. Eu tenho 6 acertos, eu preciso de 4 para formar uma quadra.
Eu tenho 9 erros. Eu preciso de 2 para formar uma quadra. Aqui eu vou por definição. Combinação de 6 4x4. A combinação de 6 4x4 é o arranjo de 6 4x4 dividido por 4 fatorial. Ou seja, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu consigo simplificar o 4 com o 4, o 3 com o 3, o 6 com o 2 dá 3 aqui. Então deu 15. Ficou 3 vezes 5. Combinação de 9 2 a 2. Combinação de 9 2 a 2. É o arranjo de 9 2 a 2 dividido por 2 fatorial. 9 vezes 8. 2 vezes 1. Eu consigo simplificar. Aqui fica 4. Então eu fiquei com 9 vezes 4, 36. Isso aqui deu 15 vezes 36. 15 vezes 36 é 540. Então, esse apostador, ele leva uma cena, 54 quinas e 540 quadras. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.